Olá, tudo bem? Eu sou o Renan do SMB Store. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês sobre o lançamento de vendas do sistema SMB Store Online. Mostrar quais as funções da tela disponíveis para vocês usarem. E daí, conforme eu for mostrando essas funções, eu vou fazendo um exemplo com vocês aqui nessa empresa que eu deixei preparada de teste, para deixar de forma mais prática aí para vocês entenderem e depois fazerem o lançamento das vendas de vocês nas empresas de vocês. Então, para começar o vídeo, nessa empresa que eu deixei separada aqui para vocês, a gente vai usar esse produto aqui da água com gás 1 litro. Ela tem uma foto inserida nela, ela tem o código de barras inserido, ela tem os 2 preços de venda declarados e ela tem 1000 unidades em estoque. Então vamos usar ela como base. Então vamos começar. Partindo aqui da tela inicial do sistema, para você acessar a tela de vendas dele, você consegue clicar nesse botão chamado Novo Pedido aqui. Clicando nele já vai abrir a tela de vendas, mas também tem outras formas que você pode acessar para poder abrir essa tela. A primeira seria aqui no canto superior direito da tela, na opção desse carrinho de compras. Se eu clicar nele aqui, ele vai abrir a tela de vendas para mim, assim como se eu clicar aqui no Novo Pedido. Eu também consigo fazer isso pelo menu superior esquerdo aqui. Se eu acessar ele nessa opção aqui, depois eu vou ter a opção de vendas e Novo Pedido. E daí são por esses 3 botões que você consegue acessar a tela de vendas no sistema. Então vamos abrir ela aqui e eu vou mostrar ela para vocês agora como que os elementos dela são mostrados para a gente poder fazer as nossas operações. Então, abrindo a tela aqui, a primeira coisa que é muito importante destacar para vocês é referente ao caixa de vendas. A tela de vendas, ela precisa de um caixa de vendas aberto para que você consiga fazer o uso dela e lançar suas vendas no dia a dia. Todas as vendas que você lança no sistema, elas precisam ir para um caixa. Então, essa tela aqui, ela vai conferir junto de você, vai te avisar, vai te lembrar que você tem um caixa aberto, ou que você não tem um caixa aberto em alguns casos, e que você precisa abrir um caixa para você poder iniciar o uso dela. No caso dessa empresa aqui, eu estou usando a opção do caixa automático. Então, assim que eu abrir a tela de vendas, o sistema abriu esse caixa para mim. Então ele vai aparecer dessa forma. E agora que eu já conferi as informações aqui, a data de abertura do caixa, responsável e valor de abertura, eu posso clicar para continuar utilizando o caixa atual. E daí todas as vendas que eu lançar, nessa vez que eu estou acessando a tela de vendas, elas vão ser contabilizadas no caixa desse responsável aqui. Então, vou clicar aqui para continuar usando esse caixa. E essa aqui que é a tela de vendas do sistema. E como que ela é composta, né? Quais são as áreas dela que a gente pode interagir. Basicamente, ela tem a parte da esquerda aqui, que é onde você vai fazer a inserção dos dados da sua venda. Por exemplo, a primeira aba aqui é a aba do cliente, onde eu consigo selecionar um cliente. A segunda aba é a aba de produtos e adicionais, aqui que eu vou colocar os produtos da minha venda e os adicionais de venda também. E por fim, vai ter a aba de finalização, onde eu consigo selecionar como que eu vou salvar essa movimentação. Se vai ser uma venda, um pré-pedido ou um orçamento. No caso desse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês referente somente a vendas por enquanto. E daí referente aos outros assuntos do pré-pedido e do orçamento, você pode conferir em outro vídeo do canal ou acessar a parte de manual do sistema, que já vai ter o artigo escrito para vocês conferirem. Aí, a segunda parte aqui vai ser a parte onde vai listar os itens e os adicionais que inseriu na venda. Então, a partir que eu colocar um item aqui, por exemplo, ele vai aparecer aqui para mim. Então, vou só fazer um exemplo rápido só para demonstrar para vocês aqui. Coloquei aquele produto lá da água e ele entrou aqui para mim, ok? E daí, a segunda aba aqui seria a aba de adicionais, né? Eu já vou colocar um adicional aqui também para mostrar para vocês. E a última parte do sistema, que eu queria mostrar aqui nessa tela, seria aqui embaixo, né? Aqui são algumas opções extras, que vocês conseguem clicar nelas para poder fazer certas ações dentro da tela de vendas. Como por exemplo, se eu quiser colocar um item novo na venda, eu posso clicar por aqui. Não necessariamente eu preciso entrar nessa aba aqui, procurar por um item, para depois fazer a inserção dele na venda. Eu consigo clicar aqui, que daí ele já vai fazer o caminho todo para mim, caso eu esteja acessando outra parte da tela de vendas, por exemplo. Também tem outras opções aqui na parte inferior da tela, como por exemplo, imprimir, finalizar. Mas a opção que eu queria dar destaque aqui para vocês seria essa opção aqui das configurações.
Depois que eu cliquei naquele botão das configurações, o sistema abriu essa tela aqui para mim. E aqui tem algumas opçõezinhas que eu vou passar bem rapidinho por cima com vocês para poder mostrar o que elas fazem na tela de vendas. A primeira é o detalhamento dos itens da venda. Aqui, quando eu coloco para exibir essa opção, assim que eu coloco um item na venda, ele vai mostrar o item com mais informações ou com menos informações para mim. No caso aqui ele está para exibir, então vocês podem ver que a água com gás, ela está com essas informações aparecendo nela. Voltei aqui agora na tela de configurações, coloquei para ocultar, e aquelas opções extras que estavam aparecendo, como por exemplo, o código de barras do produto, ou a quantidade dele em estoque, elas desapareceram. Aquela opção serve para mostrar ou não mostrar essas informações a mais. A segunda opção aqui é a operação, e daí existe o modo normal e o modo turbo dessa tela de vendas. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer a forma com que eu vou inserir os produtos na venda. Basicamente, o modo normal ele vai servir quando eu quero procurar produtos pelo nome deles, e o modo turbo vai ser para quando eu estiver usando o leitor do código de barras. Então, a alteração desses modos vai facilitar dependendo da forma com que você busca os seus produtos aí no sistema. Eu vou fazer um exemplo para vocês assim que eu chegar na parte de inserir os produtos. Aí, aqui é a parte de mostrar para o sistema por onde você quer abrir a tela de vendas. Se você quer iniciar a tela de vendas na tela de produtos ou na tela de clientes. No caso desse vídeo aqui, eu comecei ele falando para vocês, ele abriu na tela de produtos, né? Que seria essa abinha do meio, mas se você marcar essa opção aqui para ela vir para a esquerda, quando abrir a tela de vendas, ela vai abrir na tela de clientes. E daí, a última opção vai ser permitir inserir produtos em estoque. E daí aqui é uma opção que você consegue ou não inserir o produto na venda, dependendo da quantidade em estoque dele. Essa é uma opção que você consegue tanto marcar para permitir, quanto para não permitir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar dessa forma aqui, e eu vou partir para o uso da tela de vendas. Essas outras opções aqui, da tela auxiliar, elas são opções secundárias, a gente pode conferir elas em outro vídeo do sistema. E essa opção de mudar vendedor aqui, vai mudar o usuário que está lançando a venda, que estiver acessando a tela. Por exemplo, aqui, o vendedor que está acessando essa tela no momento tem o nome de Karina. Mas, se eu vir aqui nas configurações e mudar o vendedor, o sistema ele vai carregar aqui alguns outros vendedores que estão cadastrados no sistema para eu selecionar. E aqui eu selecionando eles vão entrar no lugar dela para poder fazer o lançamento da venda. Então, vamos partir agora para o lançamento da venda em si. Então, vou começar aqui pela aba de clientes. Como que ela funciona? Basicamente, eu vou buscar um cliente aqui, e depois que eu selecionar o cliente que eu busquei, ele vai ser atribuído para essa venda que eu estou lançando. E daí, como que funciona? Eu consigo buscar o cliente pelo nome dele, pelo celular, pelo e-mail ou pelo CPF. No caso, vamos buscar pelo nome mesmo aqui. Você coloca o nome do cliente, daí ele vai buscar aqui para a gente, e daí, depois disso, o cliente está selecionado para venda. Tem algumas coisas aqui que eu queria citar para vocês. A primeira é que se você quiser fazer alguma edição nos dados do cliente, você consegue clicando naquele botão. Ele vai abrir uma nova telinha aqui, bem parecida, na verdade, idêntica à tela de clientes do sistema de cadastro de clientes. E aqui você consegue fazer as edições no cadastro desse cliente aqui, antes de lançar a venda no nome dele. Outra opção é a questão de entrega. Se você quiser colocar o endereço do cliente, por exemplo, para entregar essa venda, você pode marcar essa opção entrega como sim, e daí ele vai abrir uma parte onde você consegue colocar o endereço aqui. No caso, eu vou deixar só o cliente selecionado mesmo. E basicamente sobre clientes é isso. Um último detalhe que eu queria falar para vocês é que se vocês quiserem cadastrar um cliente no momento da venda, vocês conseguem. Por exemplo, o cliente novo ali que ele quer iniciar um cadastro com você, você pode clicar nesse botão do mais aqui, que a hora que você clicar nele, o sistema vai abrir a janela para você fazer o cadastro desse cliente e já usar ele na venda. Então, basicamente, sobre a tela de clientes é isso. Agora vamos para a aba de produtos e adicionais. Aqui é onde a gente vai inserir os produtos e os adicionais da venda. E como que vai funcionar? Aqui, da forma que está, eu estou buscando os produtos usando o nome deles. Então, se por exemplo, eu buscar água, que é aquele produto do exemplo que eu deixei lá, o sistema vai fazer a busca para mim, e daí ele vai mostrar aqui, ó, ele achou o produto lá que eu deixei cadastrado, eu vou clicar nele aqui em cima, e daí ele vai selecionar o produto para mim.
e eu consigo fazer algumas adições nesse produto antes de inserir ele na venda. Como, por exemplo, a quantidade, ou mudar a descrição do produto, ou mudar o preço de venda dele. Por exemplo, eu quero vender 10 unidades desse produto aqui, e eu quero vender ele no preço 2. Vocês lembram, voltando aqui na tela de preços, que eu tenho o segundo preço de R$ 4,50 desse produto? Então, essa opção da condição aqui, ela vai fazer essa mudança para mim. Vocês podem ver que o preço unitário desse produto é R$ 4,50, porque eu selecionei o preço 2, e a hora que eu volto para o preço 1, por exemplo, ele volta a ser o preço que eu cadastrei antes nesse produto. Se eu quiser colocar um desconto nesse produto, eu consigo. Eu clico em descontos aqui, e daí o sistema vai abrir essa tela para mim. E daí nessa tela eu consigo aplicar descontos tanto em dinheiro, né, em valor reais, quanto em porcentagem do valor do produto que eu estou inserindo. Por exemplo, se eu colocar aqui um desconto de 10%, ele vai colocar que o desconto acabou sendo R$ 5,50 e, portanto, o preço desse produto aqui vai virar R$ 49,50. Vou clicar em confirmar. Ele aceitou o preço. Como que eu faço para ver isso? Pode ver que o valor do desconto aqui embaixo ele foi para R$ 5,50 e o preço final atualizou. Daí depois que eu fizer essas alterações aqui, eu posso adicionar o produto na venda. Renan, eu quero editar meu produto ou o cliente não vai mais levar esse produto. O que eu faço? Você pode vir aqui na lista de produtos, do lado direito da tela, e clicar em cima da foto do produto que você está inserindo na sua venda. Daí ele vai abrir a lista de itens da venda, e aqui você consegue selecionar um produto tanto para editar ele, como se você estivesse inserindo ele novamente, quanto para você fazer a remoção desse item da venda. Então, por exemplo, a pessoa não quer mais levar esse item aqui. Eu clico em remover item, ele vai pedir a confirmação, e a hora que eu clicar em sim, o item foi retirado da venda, e daí eu posso fazer os lançamentos novamente, né? Continua a venda depois disso. Outros detalhes que eu queria levantar para vocês. Vocês podem ver que tem essa opção de misto e exato aqui. O que isso aqui significa? Quando está no modo misto, eu consigo pesquisar por partes que estão inseridas no nome do produto que o sistema vai procurar. E agora no modo exato, eu preciso buscar exatamente pelo nome do produto, senão ele não vai entrar na busca que eu estou fazendo. Então, se atentem aí nessa opção do modo misto e do modo exato, que dependendo de como ela estiver marcada, pode ser que o produto não apareça para você, por mais que você esteja fazendo a pesquisa dele correta. No caso, seria só uma questão de configuração da tela mesmo. Abordando agora sobre as pessoas que vão usar o leitor do código de barras para poder inserir os produtos na venda. A tela de vendas está preparada para isso, e para você fazer essa mudança, como eu citei mais um pouco no começo do vídeo, você tem que mudar o modo da tela. Então, se você vir aqui em configurações e mudar o modo de operação, agora ela vai estar preparada para você bipar o produto, e daí assim que você fazer o bip do produto, ele vai entrar na venda para você. Algo que vale ressaltar é que o modo que você está configurado na sua tela, ele vai apresentar de forma visual para você aqui. O que eu quero dizer com isso? Vocês viram que eu mudei para o modo turbo aqui, e daí o símbolo que estava aparecendo aqui era um carrinho de compras, e ele virou esse raiozinho aqui. Então, sempre que tiver um raio aparecendo aqui do lado, isso quer dizer que está habilitado para o modo de leitor, ou seja, ele só vai buscar usando o código. E se eu mudar, por exemplo, para o modo do carrinho, ele vai estar habilitado para buscar usando o nome do produto. Então tem que se atentar a isso aí também. E daí, eu vou mudar uma vez aqui, e daí eu vou fazer o bip do produto aqui. Eu deixei uma etiqueta separada aqui, e daí eu vou pegar o leitor e vou bipar esse produto aqui. Então, eu bipei o produto e ele entrou na venda. Você pode ver que ele insere o código do produto, no caso aqui um comportamento do leitor, e depois ele aperta o Enter, né, pra gente. E daí assim que ele aperta, ele entra na venda aqui pra gente. Daí, vamos entrar numa dúvida aí, né? Ah, o cliente ele comprou várias unidades do produto. Vou ter que bipar ele várias vezes? Por exemplo, o cara comprou 10 unidades dessa água com gás aqui, comprou 20 unidades. Vou ter que passar o bip 20 vezes lá? Não preciso fazer isso. Tem uma configuração aqui que é no próprio campo que existe e que você consegue fazer
para bipar o produto só uma vez se ele entrar o número de vezes que você quiser. E como que isso funciona? Por exemplo, digamos que o cliente ele vai comprar 20 unidades desse produto, que é o exemplo que eu coloquei agora há pouco. Eu vou fazer o quê? Antes de bipar o produto, eu vou clicar no campo, você pode ver que o campo está selecionado. Eu vou colocar 20 e eu vou colocar um asterisco aqui, que é o símbolo do vezes, né? O símbolo da multiplicação. Depois disso, a hora que eu bipar o produto, ele vai entrar com o número de vezes que eu coloquei a hora que eu estava digitando o texto. Então, eu vou bipar ele aqui de novo. E ele foi adicionado na venda. E agora, vocês podem ver que como eu coloquei aquele 20 vezes antes de bipar o produto, a quantidade dele aqui entrou como 20. Então, isso é um atalho que você tem dentro da tela de vendas para você poder inserir mais de uma unidade do mesmo produto com um bip só no seu leitor. Partindo agora para os adicionais de venda. Os adicionais de venda são valores extras que você consegue declarar para você adicionar nas suas vendas. Como que faz para vocês colocarem eles na venda de vocês? É bem simples. Vocês podem ver que eu estou aqui na tela de produtos ainda, né? E daí tem a aba do produto e a aba dos adicionais. Eu vou clicar nessa aba dos adicionais, e daí ele já vai abrir a lista aqui dos adicionais que eu tenho cadastrados nessa empresa para eu poder colocar nessa venda. Por exemplo, o frete. Digamos que é uma venda que tem entrega, né? E o frete vai ser R$16. Eu seleciono o frete aqui, coloco o valor que vai ser, e depois na hora que eu clico em adicionar, o frete entrou nessa venda. Vocês podem ver que ele mudou a aba aqui dos adicionais, ele está falando que agora tem um adicional e tem um item. Então, assim que eu faço para colocar os adicionais de venda na movimentação. Vamos agora para a parte da finalização da venda. Como que a gente vai fazer os pagamentos dessa venda, como que o cliente vai pagar a gente e como que a gente vai lançá-la no sistema. Então, aqui eu vou deixar só esse produto aqui, por enquanto, da água com gás. Deixei as 20 unidades dela aqui que a gente colocou agora há pouco. E eu vim para a aba de finalização. E agora tem algumas opções de finalizar, mas eu vou me ater nesse vídeo aqui a opção de finalizar como venda. Eu vou clicar nela. E daí aqui, o sistema ele vai abrir essa parte aqui para mim, onde eu tenho que colocar as formas de pagamento que o cliente vai usar para pagar a gente. Então, por exemplo, o cliente vai pagar a gente no dinheiro. Eu vou pegar as formas de pagamento aqui, vou selecionar o dinheiro, vou falar para o sistema, vou digitar aqui qual o valor que o cliente está pagando para mim. No caso, por padrão aqui, vocês podem ver que essa venda ela deu R$126 e ele já preencheu com 126 aqui. Então, ele sempre vai preencher com o valor total da venda para a gente. Daí, eu posso adicionar essa forma de pagamento e depois que eu adicionar, ela já vai estar inserida na venda. Eu já posso faturar esse pedido aqui. Vou clicar para faturar aqui, para vocês verem, e daí ele vai finalizar a venda para mim. Eu vou mostrar um resumo das movimentações que tiveram nela. Ele também vai abrir aqui o cupom para fazer a impressão. Se você tem alguma dúvida sobre a configuração do cupom, a gente recomenda você verificar o nosso vídeo que a gente tem recente, que fala sobre todas as personalizações que você pode fazer nele. Está aqui no nosso canal do YouTube também. E daí, aqui como eu estava citando, ele vai mostrar um resumo da movimentação. E daí agora, eu quero mostrar para vocês algumas outras opções de finalização que vocês podem fazer aí na venda de vocês. Então, aqui eu estou com a tela de vendas aberta de novo, eu abri uma nova venda aqui, e daí eu coloquei esse mesmo produto, só que agora eu coloquei mais unidades dele. E daí eu quero dar ênfase agora nessa opção que está aqui em cima, desconto no pedido / cupom de desconto. Aqui eu consigo aplicar um desconto sobre o valor total da minha venda. Daí, o desconto que eu colocar aqui, ele vai distribuir entre os itens que estão inseridos nela. Então, ele tem um aviso aqui também, que fala que se tiver algum produto com desconto individual, vocês lembram de quando a gente estava lá inserindo um produto que tinha uma opção de desconto? Então, ele mostra um aviso pra gente que aquele desconto ele vai ser desfeito para ter o desconto aplicado no total da venda. Ou seja, você só consegue aplicar um tipo de desconto individual em produto, ou desconto em total na venda, quando você está acessando a tela de venda do sistema. Então eu vou clicar em OK aqui, e daí aqui ele vai ter duas opções. A primeira é o desconto manual, que deve ser um desconto aplicado sobre o total da venda, e aqui é o cupom de desconto. Se tiver algum cupom de desconto, você pode colocar o código dele aqui e validar, que vai entrar o desconto para você. No caso aqui do vídeo, eu vou colocar
o desconto manual mesmo. Por exemplo, o total dessa venda aqui deu isso, eu quero dar um desconto aqui, por exemplo, de R$150. Eu vou colocar aqui o 150, clicar para salvar e pronto, o desconto está aplicado. No caso, como só tem um item nessa venda aqui, ele acabou ficando com desconto de R$150 só nele. Mas se tivessem mais itens, por exemplo, esse desconto ia ser distribuído, assim como estava informando no aviso. Outra pergunta que chega bastante pra gente é se eu consigo fazer uma venda com mais de uma forma de pagamento. E é possível sim. Na verdade, você consegue lançar vendas com quantas formas de pagamento forem necessárias no sistema. Então, por exemplo, digamos que você tem um cliente aí com você, que ele está fazendo uma compra a prazo com você e que ele vai te dar uma entrada de um valor e depois o restante dessa venda vai ficar como parcelas aí para ele pagar depois. Como que você faz para lançar esse tipo de movimentação no sistema? Aqui na forma de pagamento, eu vou primeiro colocar o dinheiro, que seria a entrada que ele deu. Por exemplo, digamos que ele pagou R$50 para mim. Eu vou preencher com 50 nessa forma de pagamento aqui e vou adicionar na venda. Você pode ver que ele entrou o dinheiro aqui, ó. Deixa eu só voltar na lista de pagamentos. Ele entrou essa forma de pagamento, entrou o valor pago, mas ainda falta pagar o restante do valor da venda. Então, aqui eu posso só acessar essa lista de novo. Aqui o passo a passo é bem similar mesmo. Na verdade, ele é o mesmo do que a gente fez para o dinheiro. Por exemplo, seria uma movimentação a prazo, né? Então, eu colocaria aqui para movimentação a prazo. No caso aqui eu selecionei o cliente agora, precisava selecionar o cliente. E daí, depois disso, eu vou lá e coloco sobre o parcelamento, né? Se ele vai fazer em uma vez, se ele vai fazer em duas, três. Aí, na verdade, depende mais da forma de pagamento que você está usando. E daí pronto. Depois que eu fizer a definição, ele vai vir aqui para mim e daí eu posso finalizar essa venda com mais de uma forma de pagamento. E daí tem outros detalhes aqui, como por exemplo, a opção de enviar o cupom para o WhatsApp do cliente, eu posso preencher aqui se eu quiser. Ou se eu quiser colocar uma observação nessa venda, eu também posso vir por esse campo aqui. E daí, assim que eu faturar esse pedido, ele vai ser lançado como venda no sistema para mim. O último ponto que eu quero mostrar para vocês é para os casos em que você precisa de bastante agilidade para fazer o lançamento das suas vendas. Provavelmente num ponto de vendas onde tem um fluxo de cliente bem grande, um horário de pico, e daí você precisa lançar de forma mais ágil. O sistema também tem opções que você consegue lançar isso de forma mais rápida. E daí eu vou iniciar essa parte falando para vocês sobre os atalhos da tela de vendas, que daí eu sei que vocês já devem ter percebido no vídeo, né? Mas eu vou falar agora referente aos atalhos, que cada função no sistema, ela tem um atalho específico para ela dentro da tela de vendas. Por exemplo, se eu vim aqui nas configurações, vocês podem ver que o modo de operação, ele está com o F5 atribuído para ele. Então, estou aqui na tela de vendas. Eu quero mudar para o modo do leitor de código de barras. Se eu apertar F5 no meu teclado, é um atalho que eu posso usar para não precisar ir com todo o caminho do mouse para poder fazer essa mudança. Então esse é o primeiro ponto de agilidade que eu queria mostrar para vocês. Vou voltar aqui para a busca por produto mesmo, pelo nome dele, vou colocar esse produto aqui e digamos que eu quero finalizar essa venda aqui bem rápido. Ao invés de eu vir aqui na finalização, eu posso usar o finalizar rápido. Vou usar o atalho dela, o F1. Vou apertar o F1 aqui e o sistema vai abrir essa tela aqui para mim. Eu seleciono uma forma de pagamento aqui rapidinho e depois eu clico para finalizar a venda e a venda vai ser lançada para mim no meu sistema. Fiz a venda de uma água no dinheiro aqui, finalizei. Pronto. Coloco o produto, aperto para finalizar rápido, seleciono a forma de pagamento, confirmo e a venda está lançada. Vamos agora para uma parte do vídeo de erros comuns. São erros que a gente que trabalha aqui atendendo vocês, a gente percebe que acontece com certa frequência. Então vamos adiantar nesse vídeo aqui e já mostrar eles para que vocês possam perceber, caso isso aconteça no caso de vocês, para vocês já corrigirem e já voltarem à operação normal. A primeira é a seguinte aqui, né? Você está fazendo a busca do produto pelo nome dele, enquanto você está com o modo turbo habilitado, né? Isso é um erro comum que acontece. Você viu que eu busquei pela água aqui, mas estou com o modo turbo ativado, então se eu der um enter aqui, ele vai dar produto não encontrado. Então, a dica para solucionar esse erro seria se atentar aqui no ícone que está à esquerda. Se ele está como o raio ou como o carrinho de compras. E daí, dependendo de como tiver, você faz a mudança
pode utilizar os atalhos que a gente citou agora, por exemplo. E daí você busca o produto de novo, e a hora que você buscar ele vai aparecer aqui para você selecionar. O segundo erro comum que acontece bastante é aqui na parte de clientes. E na verdade ele tem um pouco de relação com o erro anterior, que é na verdade sobre o filtro, né? Às vezes a pessoa ela tá aqui buscando pelo CPF ou CNPJ e ela tá inserindo um nome aqui, né? O sistema não vai achar também. Então esse é outro erro comum que acontece aí e que para você solucionar, basta você olhar aqui o filtro que está clicado aqui embaixo, ajustar ele e depois que você fizer a correção, a hora que você buscar pelo cliente, ele vai aparecer aqui para você selecionar ele também. Espero que você tenha aprendido sobre os assuntos passados nesse vídeo e que consiga aplicar eles de forma eficiente aí na sua loja. Mas caso você tenha ficado com alguma dúvida referente ao funcionamento dessa função, você pode entrar em contato com a nossa equipe de atendimento nos nossos canais e a gente vai ter prazer em te ajudar na sua solicitação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, comente aqui embaixo. Se inscreva no canal para não perder mais vídeos como esse de dicas da SMB Store. Agradeço a todos e até a próxima.